Em mais uma atuação decepcionante para o seu torcedor, o time que toma gol todo jogo e não sabe matar suas partidas, novamente não vence. O Vasco da Gama, no início do trabalho do Renato Gaúcho, conseguiu 11 pontos em 15. Só que nos últimos 9 disputados, apenas 2. O Vasco jogou mal contra o Coritiba, jogou mal contra o Botafogo, perdeu em casa de virada e dessa vez contra o Remo fez um jogo de altos e baixos. Criou oportunidades, teve chance para matar as partidas, principalmente quando ela parou nos pés de Rojas. Mas novamente esse time toma gol no fim da partida e acaba desmoronando o resultado que foi construído no Rei Pelé. A gente vê um Vasco que no primeiro tempo pode ter sentido também a questão da chuva. Acho que atrapalhou não só o Vasco, mas também o Remo. Um jogo de nível técnico muito baixo na primeira etapa e pelo menos quando o Vasco se propunha a jogar, teve a bola, conseguiu construir algumas oportunidades. Em contrapartida, também quando teve a bola, nos momentos que o Remo conseguia levar perigo ao gol do Vasco, eram por erros do próprio Vasco. Teve erro do Saldívia, teve erro do Thiago Mendes, teve erro do Rojas, teve erro de muita gente do sistema defensivo e que toda hora geravam esse risco. O gol não aconteceu no primeiro tempo, nem pro lado positivo, nem pro negativo. Mas foi sim uma primeira etapa em que o Vasco conseguiu pelo menos ser mais dominante do que o Remo. Já no segundo tempo, com a chuva bem mais amena, o Vasco começou a jogar bola. Na formação que Renato Gaúcho escolheu nesse momento, apesar de serem os mesmos jogadores na parte da frente, ele trouxe o Rojas um pouco mais centralizado para ser um cara para flutuar e construir jogadas, deixou o Andrés Gomes mais colado na linha esquerda e o David como essa referência. Aliás, o David, que fez um jogo muito abaixo hoje, praticamente não participou, foi suprido justamente pelo Andrés Gomes, que aproveitou uma belíssima construção de jogada entre Barros, Thiago Mendes, Tietê e Rojas para poder dentro da área conseguir limpar o marcador e bater de canhota, deixando o Vasco à frente e mais próximo da vitória. Até aí, o Barros fazia um jogo absurdo, conseguindo controlar o meio campo, competir, brigar e ainda sair com a bola. Essa dinâmica estava funcionando muito por conta da cria do Vasco da Gama, só que ele se machucou. A entrada do JP nem foi ruim, o problema é que o Vasco, como sempre, continuou criando suas oportunidades numa bola espetacular do Thiago Mendes, o Rojas sai na cara do gol e ele perde. E aí é natural que o Remo consiga crescer dentro do jogo, só que na bola aérea foi a mesma coisa que aconteceu contra o Coritiba, essa defesa falha num dia muito ruim do Saldívia também, em que ele comete a falta e também não acompanha o Marlon na hora da cabeçada. 1-1 frustrante, não que o Vasco tenha feito um grande jogo, mas a sensação é que poderia ter também saído com um resultado melhor e mais uma vez, de um time que toma gol em todos os jogos do Campeonato Brasileiro, o resultado escapa. Então, depois de um grande início do trabalho do Renato Gaúcho e num dia muito ruim dos seus jogadores individualmente de novo, a gente vê que o Vasco caiu de rendimento. A cobrança pode até ser em cima do treinador, mas hoje novamente eu coloco na conta individual. Erram muita coisa boba e tomam gol todo jogo. Tá na hora de acordar.